construção. É o que apontou um relatório da Controladoria Geral da União. Os investimentos passaram de 100 bilhões de reais nos últimos 10 anos, mas milhares de famílias agora vivem com medo. E ainda tem aqueles que nunca receberam a casa. E você vai ver também que o governo assina hoje a emenda provisória criando o Ministério da Segurança Pública. O atual ministro da Defesa, Raul Jungmann, é um dos nomes mais cotados para assumir a pasta. No Rio de Janeiro, sob intervenção do Exército, o flagrante de um assalto. E a morte de uma criança de 10 anos em mais um fim de semana violento. A Justiça dos Estados Unidos ouve hoje o depoimento do homem considerado o maior traficante de armas do Brasil, Frederic Barbieri, que foi preso no fim de semana em Miami. Os acidentes de trânsito matam uma pessoa a cada 12 minutos no Brasil, quase o mesmo número de vítimas da violência urbana. O Conselho de Medicina lança regras para um serviço que está crescendo, os aplicativos que levam o médico até a casa do paciente. Uma pesquisa mostra que a crise econômica mudou o comportamento dos brasileiros. A gente vai mostrar as lições que surgiram das dificuldades. E nossos destaques. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Bom Dia Brasil está começando agora. E para começar, vamos trazer aqui problemas enfrentados por aquelas pessoas que dependem de programas de habitação popular, né, Ana? Pois é tanto problema, é tanto defeito nas construções que em alguns casos dá pra gente dizer, né, que o tal sonho da casa própria vira mesmo um pesadelo. Olha aqui alguns dados primeiro do programa de um modo geral. Nos últimos 10 anos, o governo federal investiu, mais de 100 bilhões de reais em moradias populares no programa de aceleração do crescimento e também no Minha Casa Minha Vida. A gente está falando aqui de apartamentos e casas para famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. E mais da metade dos imóveis apresentam defeitos de construção. Olha aqui, 56%. O que diz a lei? Pela lei, os imóveis populares deveriam ser construídos em terrenos urbanos com infraestrutura básica para a população. Por exemplo, saneamento, abastecimento de água, educação, saúde, lazer. Mas nem sempre é o que acontece. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Alberto Fernandes e do Chico Regueira. Estamos em Belford Roxo, Baixada Fluminense, condomínio São Francisco, construído pelo programa Minha Casa Minha Vida e entregue em 2013 a um custo de mais de 11 milhões de reais. Aqui vivem 243 famílias. Dona Célia, como é que está a casa da senhora? Aqui fora está tudo rachado e lá dentro de casa também. A senhora me mostra? Mostra. Olha meu banheiro como é que tá todo rachado, ó. Agora vamos ali na cozinha que eu vou mostrar a vocês. Tá toda rachada. Aí de manhã, de tarde, fica dando aquele estalo assim, tac, tac, tac. Vai que acontece alguma coisa. E depois? Eles vão vir aqui quando acontecer? Não pode, né? Esse edifício aqui, a caixa d'água explodiu. O apartamento mais afetado aqui foi o apartamento 103, que as rachaduras nas paredes do banheiro abriram tudo, os pisos soltaram todos, rachou de cima a baixo, os moradores saíram apavorados, inclusive eles não moram mais aí. E aqui ninguém mora? Aqui ninguém mora. Tocar a campainha? Nada. Aqui você pode bater, apertar, nada que acontece. Aqui é o banheiro. Olha pra cima. Qual é o problema do apartamento da senhora? Olha, o problema é que o chão tem 11 cabos, né, de alta tensão e eles dão um choque. Então eu não posso circular dentro de casa porque eu fico tomando choque nas pernas. Esse conjunto foi entregue no Rio de Janeiro em 20 de dezembro de 2017, portanto há menos de 3 meses. Ele já apresenta alguns problemas, né, seu Francisco? Quais são? Vazamento de água, água potável e esgoto no apartamento, rachaduras. Me mostra a lâmpada. Olha só, essa goteira vem de cima, entendeu? O pessoal lava o banheiro lá, cai aqui embaixo no meu banheiro. Entendeu? Se eu estiver sentado aqui no vaso, eu vou tomar um banho de tudo que vier de cima. Começou a lavar o banheiro lá, começa essa pingueira aqui embaixo. Em Magé, região metropolitana do Rio, o Jardim Novo Horizonte faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O orçamento total das obras foi de 5 milhões de reais, dinheiro que a Caixa Econômica Federal repassou para o município. Aqui vivem 134 famílias. Quando chegaram, elas ocuparam as casas, mas hoje são reconhecidas pela prefeitura. Se você observar, foi uma construção feita no nada. Não tem uma saída, não tem uma infraestrutura decente. Na realidade, ficava, entre aspas, ao léu. Vocês têm título de propriedade?
Não, nós não possuímos nenhum título de propriedade, mas mandaram para a gente IPTUs, para que a gente pudesse pagar. Nós existimos na realidade, tá? Porque nós temos conta de luz, nós temos o IPTU para ser pago. É muito dever e pouco direito. Tem água na casa da senhora? Não, a não ser de chuva. Quando chove? Quando chove a gente tem a calha, aí a gente pega a água nas vasilhas da calha. Aqui tem o cano que traz a água da rua e o cano que deveria levar a água para dentro de casa. Só falta o hidrômetro. Só o hidrômetro. Ele algum dia foi colocado? Não, nunca. Nunca colocaram. Ele nunca completa nada. Quanto a senhora gasta de água por mês? R$305. E quanto a senhora ganha por mês? 477. Marcelo, eu já vi que aqui não tem água. E saneamento básico? Também não tem. Meu esgoto está todo entupido. Ontem estava voltando para dentro de casa. O esgoto que às vezes invade as casas sempre é jogado aqui, nesse rio. E é por completa falta de opção de lazer que as crianças brincam nadando justamente no rio. Esse valão é o mesmo que recebe o esgoto e é daqui que você pega a água para sua casa. É, esse aí mesmo. Esse que recebe o esgoto, esse que as crianças tomam banho. Você não tem medo de beber essa água, não? Medo eu tenho, mas infelizmente no momento eu não estou podendo comprar. Aí eu tenho que pegar aqui, filtrar e pôr na geladeira. Só porque a gente é simples, são pessoas simples, porque aqui só mora praticamente pessoas simples, entendeu? E eu acho que houve um descaso com a gente. Descaso enorme, né? Vamos lá, as explicações, se é que tem. Caixa Econômica e Prefeitura de Magé informaram que esse conjunto que a gente mostrou aí está inacabado porque o contrato com a empreiteira foi rescindido e a Prefeitura disse que já abriu uma nova licitação para terminar as obras. Com relação àquele condomínio no Rio, onde a água fica pingando no banheiro, a Caixa disse que a construtora já está providenciando o reparo. Sobre os prédios de Belford Roxo, a Caixa informou que recebeu 16 reclamações e que resolveu os problemas, só que não foi isso que a gente viu, né? A construtora do conjunto, a ILI, foi procurada pela gente por telefone, por e-mail, mas sequer respondeu. Por que é que tem que ser assim, né, Ana? Por que tem que ser um tanto descaso, tão mal feito, quando as coisas são para o cidadão mais simples? Por que as empreiteiras, as construtoras sempre levam vantagens e muitas vezes os burocratas do serviço público? Por que é assim? E não é só aí, não. Campo Grande, novas unidades vão começar a ser construídas, enquanto um conjunto com mais de 200 casas está com obras atrasadas há anos. Quer ver só? Vamos falar com a Maureen Matiello, que está lá em Campo Grande. Bom dia, Maureen. Oi, Chico, Ana, bom dia a todos. Então, a construção dessas 260 casas aqui começou em 2012 e deveria terminar em 2 anos, mas o prazo foi sendo prorrogado por dificuldades da construtora LC Braga. A obra chegou a ficar parada, a Caixa fez um acordo com a empresa e o novo prazo de entrega terminaria nessa quarta, mas a construtora já nos disse que por causa das chuvas dos últimos meses não vai cumprir com esse cronograma e pediu adiamento por 90 dias. Hoje, Prefeitura e Governo assinam contratos para construir mais de 1.000 novas unidades aqui na capital e isso só foi possível por causa da retomada desse conjunto. De acordo com as agências de habitação, quando uma obra está totalmente parada, o município não consegue fazer novas contratações. Chico, Ana. Pois é, Mauro, explicações sempre tem, né? Sempre tem. Mas os problemas estão aí e a gente viu aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, o mau cheiro, mas não é só aqui não, no interior do Ceará, no Crato, uma estação de tratamento de esgoto foi construída ao lado das casas. E os moradores precisam conviver com mau cheiro. O Paulo Ernesto Arraes está por lá. Paulo Ernesto, o prefeito, as autoridades não querem morar do lado do esgoto não, mas o povo pode, né? Bom dia. Bom dia a todos. Olha só, nós estamos aqui no conjunto Minha Casa Minha Vida, na cidade do Crato, que foi construído em dezembro. E aqui estão quase 1.000 famílias. Elas ficaram felizes em sair do aluguel, mas precisam conviver com um mau cheiro. Tudo isso por conta de uma estação de tratamento que foi construída bem ao lado das casas. A Companhia de Água do município informou que para acabar com o mau cheiro tem que gastar pelo menos R$55 mil. E ainda não tem prazo
para isso acontecer, porque depende de licitação. A Caixa Econômica Federal informou que a estação de tratamento teve as aprovações de todos os órgãos responsáveis antes da execução do projeto. Enquanto isso, a Companhia de Água e Esgoto fica fazendo serviços paliativos, como a limpeza e a drenagem. Ana, Chico. Obrigado, Paulo. Você viu a situação em Crato, mas não é só lá não, em Macapá. Lá no Amapá, muitos moradores não conseguem pagar as contas e acabam abandonando os apartamentos. Juane Lima, bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Nesse conjunto onde eu estou, pelo menos 300 dos 1.400 apartamentos foram vendidos, alugados, cedidos para terceiros ou até mesmo abandonados. De acordo com a Prefeitura de Macapá, existem 3 razões para essas irregularidades. A primeira diz respeito aos moradores que esconderam informações na hora do cadastro e nem precisavam dos imóveis. Em segundo lugar, estão os idosos que não se adaptaram ao novo estilo de vida e acabaram retornando para suas antigas moradias. E em terceiro, estão as famílias que não conseguem arcar com as despesas, principalmente a conta de luz. Antigamente, esses moradores pagavam a taxa mínima, que é de R$ 26. Hoje, eles precisam pagar pelo que consomem. Ou seja, tem família pagando aí pelo menos R$ 300 por mês de conta de luz e eles acabam deixando os apartamentos. De acordo com a Prefeitura de Macapá, é oferecido para esses moradores cursos de capacitação e empreendedorismo para ajudar a inseri-los no mercado de trabalho. Ana e Chico. Obrigado, Juane. A gente viu então, olha, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Crato, no Ceará, Macapá, problemas por todo lado, né? E agora vamos ver mais um. Muitos outros problemas se repetem em outras cidades brasileiras. Vamos ver agora a situação em Juazeiro, na Bahia, ali na beira do Rio São Francisco, né? De um lado é Juazeiro, do outro é Petrolina, Pernambuco. Moradores convivem em Juazeiro com goteiras, alagamentos, buracos. Um conjunto que foi entregue há menos de um ano, já está com essa encrenca toda. Edízia Santos, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Este residencial tem 1.500 casas que foram entregues há apenas 9 meses e aqui o que não falta são problemas. É teto caindo, é casa alagada por causa de infiltrações, paredes rachadas e sem contar também com as ruas. Aqui nas ruas tem muitos problemas, como os buracos. Esse buraco aqui, por exemplo, ele apareceu por causa da tubulação que rachou devido às infiltrações e fez com que a rua cedesse. O município de Juazeiro acusa a construtora de utilizar material de má qualidade. Já a construtora Minha Casa Engenharia diz que não se responsabiliza pelos danos que estão aparecendo agora porque entregou a obra há 9 meses. Já o Banco do Brasil, que financiou o projeto, diz que está aguardando as documentações para fazer as adaptações necessárias e a finalização das obras pela construtora e que está acompanhando, fiscalizando as obras do programa Minha Casa Minha Vida. Chico e Ana. Ok, Edízia, obrigada pelas informações. O que a gente vê que o que deveria ser uma exceção, que é problema na construção, virou regra. A maioria dos imóveis do Minha Casa Minha Vida estão com esses problemas, né? Devia botar, né, Ana, placa com o nome das construtoras nessa rua, no esgoto, com o nome dos responsáveis, dos diretores, dos engenheiros. Isso aí é obra de vocês que fizeram. Como é que faz mal feito? Como é que entrega desse jeito para as pessoas? Entrega para famílias de baixa renda que não tem outra opção, muitas vezes, que não tem como reclamar, né? Não tem como encarar os poderosos. Vamos agora para Brasília, porque tem notícia importante da noite. O governo vai anunciar hoje a criação do Ministério da Segurança Pública. E quem vai assumir é o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos então saber os detalhes com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Essa informação saiu de uma reunião ontem à noite na residência oficial do presidente Michel Temer. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Essa reunião, Ana, foi para acertar detalhes da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Na recomposição dos ministérios, Raul Jungmann, da Defesa, foi convidado e aceitou assumir o Ministério da Segurança. Já o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, ficará sob comando do general Joaquim Silva Luna como interino. Ele é secretário executivo da Defesa. Vamos ter mais informações com o repórter Fabiano Andrade. Bom dia, Fabiano.
Bom dia para você também, Juliana. Um bom dia a todos. Essa nova pasta vai ficar responsável pelo comando das Polícias Federal, Rodoviária Federal, pela Força Nacional de Segurança e o Departamento Penitenciário Nacional. Os detalhes da criação desse ministério foram acertados numa reunião ontem à noite no Palácio do Jaburu. Participaram desse encontro, além do presidente Michel Temer, os ministros da Defesa, da Secretaria-Geral, da Justiça e também da Casa Civil. Como você falou, agora de manhã, o ministro Raul Jungmann confirmou que aceitou o convite para comandar o Ministério da Segurança Pública. No lugar dele, deve assumir interinamente a defesa o atual secretário executivo da pasta, o general Joaquim Silva e Luna. O governo justificou a criação desse novo ministério por meio de uma medida provisória, dizendo que a segurança pública é um tema que requer urgência. Assim que essa MP for publicada, ela vai primeiro ser analisada por uma comissão mista, formada por deputados e senadores. Depois, deve ser levada à votação nos plenários, tanto da Câmara quanto do Senado. Juliana. Obrigada, Fabiana. Eu lembro que a ideia desse ministério é integrar e coordenar as ações de segurança. Ana, Chico. É que dê resultado, né, Juliana? Porque a violência nas cidades está cada dia maior. Olha aqui, as primeiras medidas da intervenção federal na segurança do Rio devem ser anunciadas amanhã. Um menino de 10 anos, mais um, foi baleado e foi morto em mais um fim de semana de violência. Domingo de manhã no estádio Engenhão, zona norte do Rio. Não é hora de jogo, mas de outro tipo de confronto que virou rotina. Morador contra bandido. O motorista fica caído no chão enquanto assaltantes levam o carro dele. O roubo de carros cresceu mais de 30% de janeiro a dezembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2016. Já os homicídios dolosos, quando também há intenção de matar, aumentaram quase 6%. Desta vez a vítima foi um menino. Marlon de Andrade Domingues tinha 10 anos. Na manhã de sábado, moradores da comunidade do Pavãozinho, na zona sul do Rio, avisaram a polícia que o menino tinha sido baleado na cabeça. Marlon foi levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, mas não resistiu. Policiais civis e PMs da Unidade de Polícia Pacificadora encontraram o suspeito de cometer o crime na comunidade do Cantagalo. Um adolescente de 17 anos que já tinha sido apreendido anteriormente por roubo, associação ao tráfico e até mesmo por tentativa de homicídio. Ele é um adolescente que foi corrompido, que está praticando atos infracionais e que realmente, ao meu entender, ele deve sofrer a pena de internação para o Estado tentar resgatá-lo ainda do crime. No ano passado, o rapaz foi flagrado roubando turistas e moradores em Copacabana. Na reportagem do Jornal Nacional, é um dos menores que aparecem de costas com os demais presos da quadrilha. Foi solto menos de 2 meses depois. Na delegacia, o adolescente disse que atirou em Marlon de forma acidental. Há 10 dias, a Segurança Pública do Rio passou às mãos de um interventor federal, o general Braga Neto. Amanhã, o interventor vai apresentar o novo secretário de Segurança, o general Richa Fernandes Nunes. E deve falar sobre o plano para os próximos 10 meses. Segundo oficiais militares, já está decidido que os cargos de chefe da Polícia Civil e de comandante da Polícia Militar vão ser ocupados por integrantes das duas corporações. O interventor espera, entre outras coisas, ter recursos suficientes para melhorar a estrutura da PM, pagar salários em dia e recuperar, por exemplo, a frota de carros que está sucateada. Preocupados com o aumento da violência, moradores foram às ruas no domingo para protestar. Você ficar preocupado, não saber se teu ente querido vai voltar para casa bem ou se vai virar uma estatística. Os manifestantes chegaram até a porta do Palácio Guanabara, a sede do governo do estado. Precisamos dos governantes. Só isso que eu falo. Socorro, socorro mesmo. Estamos todos pedindo socorro. E a violência mata uma pessoa no Brasil a cada 10 minutos. Agora, olha isso, no trânsito, mata uma a cada 12 minutos. E algumas regiões do país têm um trânsito ainda mais letal, que mata ainda mais. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi. Bom dia, Rodrigo. Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, um bom dia a todos. O trânsito matou mais no sul e no sudeste entre 2011 e 2016.
Conclusão de um estudo feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, os pesquisadores dizem que falta aplicar melhor as leis de trânsito. Do total de mortes violentas no Brasil entre 2011 e 2016, bem mais de 500 mil de casos, o Observatório Nacional de Segurança Viária separou aqueles ligados ao trânsito dos causados por outros motivos, que foram chamados de violência pública. Comparando as duas listas, essa foi a violência que matou mais no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Mas no Sul e no Sudeste, exatamente as regiões mais populosas, o maior vilão foi o trânsito. E legislação não falta, diz o organizador da pesquisa. O Brasil hoje possui uma das legislações de trânsito mais completas do planeta. Ou seja, o nosso problema não é legislação, é fiscalização. Então, a fiscalização com programas educativos, nós vamos reduzir esse número dramático nos acidentes de trânsito no país. Na frente deste bar em São Paulo, a placa é de Saudades de Anariá. Foi nesta calçada, em 2016, que a professora de 32 anos foi atropelada por um carro desgovernado. O marido dela, Sávio, e um amigo sobreviveram feridos. Anariá morreu no hospital. A gente tinha casado há 1 ano, então a gente só tinha coisas boas e lindas para viver. Quase 2 anos depois, o motorista, que segundo a apuração da polícia na época, não tinha habilitação, estava embriagado e tentou fugir, ainda não foi punido. Ele está sendo processado, chegou a ser preso, mas foi solto poucos dias depois do acidente. Que, na opinião de Sávio, nem deveria ser chamado assim. Ele diz que foi homicídio mesmo. E que não entende por que crime de trânsito tem tratamento diferente. É uma arma tão forte ou muito mais forte do que o homicídio com uma arma de fogo. A escolha é do cidadão. Você escolhe beber e dirigir. Você escolhe falar ao celular e dirigir. Você escolhe andar em alta velocidade. Então, mais do que fiscalização, é conscientização. Cada um tem que cuidar de si e dos demais na via. E naquilo que muitas vezes os motoristas parecem nem se importar, acham que não vai acontecer nada, usar celular enquanto dirige, não dar seta, limite de velocidade, enfim, tudo aquilo que pode aí provocar acidentes. Chico e Ana. São números absurdos, né, Rodrigo? Obrigado. Números absurdos, números de guerra, de mortos de guerra. Vamos falar sobre esse assunto com o Alexandre Garcia lá em Brasília, porque tem também problemas de estradas mal conservadas, sem sinalização, falta fiscalização, como a gente mostrou aí, mas falta educação no trânsito, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia. Pois é, quem mata não é o carro, nem a lei, né? Quem mata é o motorista. Né? E falta fiscalização, sim, né? E como o motorista reclama quando há fiscalização? Chama de indústria de multa. Quando o principal industrial da multa é ele próprio, que aperta demais o pé direito no acelerador, que esquece de sinalizar quando pretende mudar de direção, que estaciona em lugar proibido, que passa pelo sinal vermelho, que invade a faixa de pedestre, que fala ao celular. E a educação, como se reclama que não há educação? Pois olha, a pessoa passou por autoescola para se habilitar, deve ter recebido educação lá, que aliás, educação começa em casa, com aquela aula constante de respeito às leis. Ora, somando homicídios no trânsito e fora dele, culposos e dolosos, são mais de 100 mil por ano no Brasil, o que dá 274 mortes violentas por dia. É mais que qualquer guerra do planeta. E se formos contar a invalidez permanente, né, pelo número de indenizações do seguro obrigatório, são 778 casos por dia no asfalto brasileiro. 284 mil no ano passado, dos quais 225 mil foi com moto, em que os acidentes são quase sempre graves. A moto representa 27% da frota de veículos, mas 74% das indenizações por acidentes. Pergunta-se sempre por que muitos causadores de mortes no trânsito não acabam na cadeia como esse aí que a gente mostrou, né? É beneficiado pelo homicídio culposo, não teve intenção de matar. Há anos, um juiz, hoje desembargador, aposentado, do Paraná, João Kopitovski, começou a mudar isso. Deu sentenças afirmando que se a pessoa assume o risco de matar, bebendo
e dirigindo, ou dirigindo sem habilitação, ou indo além da velocidade legal, então a culpa cresce. E a condenação serve de exemplo, como tem servido o maior rigor da lei no álcool misturado com direção. Do jeito que está hoje, o asfalto brasileiro é o fronte de uma guerra mortífera. Ana e Chico? A gente tem que parar de chamar de acidente, né, Alexandre? Dar o nome que tem. É crime de trânsito, é assassinato que vem acontecendo. Obrigada, viu? Até mais. Vamos agora saber de previsão do tempo. Tem alertas de temporais para hoje. Isabela Camargo aqui com as informações. Oi, Isabela, bom dia. Onde que o pessoal tem que ficar alerta, hein? Para onde vai vir temporal? Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, boa semana a todos. Recado muito importante para o pessoal do Oeste Mineiro, Goiás e Mato Grosso. Esses 3 estados, especialmente, estão aí na rota dos temporais, porque tem essa área de baixa pressão aqui no litoral entre o Rio e o Espírito Santo Sul da Bahia, que está canalizando toda a instabilidade aqui da região norte. Então, tá aqui, nesse verde escuro, Oeste Mineiro até Mato Grosso, tá? São os temporais com chuva mais volumosa. Onde está verde escuro, pega o norte de São Paulo, o centro-norte de Mato Grosso do Sul, avança aqui para o Amapá e também parte do Ceará, são temporais também, só que com chuva menos volumosa. Onde está verde claro, só aparece agora de manhã entre muitas nuvens e aí tem previsão de pancadas de chuva só no período da tarde. E o tempo firme para hoje, sul do Rio Grande do Sul e do nordeste da Bahia até o interior da Paraíba. Agora, eu tenho uma boa notícia. Essa chuva que vai cair hoje no nordeste, está caindo, né, nesse verão, está recuperando os açudes. Veja que no Ceará, dos 128, 25 já estão acima dos 40%. 40% é um número muito bom para quem está acostumado a conviver com menos de 10%. Na Paraíba, 2 dos 11 já se recuperaram e em Pernambuco, dos 24, 52. Então, isso é reflexo da chuva desse verão. E a previsão para os próximos 15 dias é de mais chuva, especialmente aqui entre Pernambuco, Paraíba e o sul do Ceará, em algumas cidades do Piauí e no Maranhão. Agora, esses 300 milímetros previstos para o Maranhão já são sinônimo aí de preocupação. Por quê? No centro de São Luís, um casarão histórico tombou nesse domingo. Você está vendo aí as imagens. Por sorte, ninguém se machucou. Você vai ver várias rachaduras, né, no imóvel. Só lembrando que já choveu 100 milímetros acima do normal para o mês e este é o segundo desabamento de prédio histórico este ano. Então, atenção também para o pessoal do Maranhão. Sobre as temperaturas, eu te falo que está tudo dentro da normalidade hoje. Previsão de 30 graus em Porto Alegre, Porto Velho, Palmas, 27 em São Paulo, 28 em Brasília, 33 em Manaus, a mesma previsão para o Rio de Janeiro, Chico e Ana, 33 graus, é a mesma temperatura de ontem. Tá bom, Isabela. Agora, tem algum recado importante para amanhã, tem? Sim, temporais entre o centro-oeste e o sudeste. Vou te mostrar. Volta então aí para a rota dos temporais. Belo Horizonte, que teve muito problema aí nesse final de semana. Rio de Janeiro inteiro, atenção, previsão de chuva forte com raios de mais alagamentos e faixa leste de São Paulo. Então, a gente vai ter uma condição diferente do tempo, né, que já começou a mudar hoje em São Paulo e amanhã, então, mais temporais. Chico e Ana. Tá bom. Obrigado, Isabela. Até amanhã. Nos Estados Unidos, 5 pessoas morreram em consequência de fortes tempestades que atingiram o meio oeste nesse fim de semana. 2 vítimas morreram atingidas por destroços que voaram durante a passagem de tornados nos estados do Tennessee e do Kentucky. Os ventos chegaram a 190 quilômetros por hora e destruíram dezenas de casas. Vamos agora voltar para São Paulo para falar de uma briga entre torcedores organizados do São Paulo. A confusão foi do lado de fora do estádio do Morumbi, antes e durante a partida entre São Paulo e Ferroviária. Toda hora isso, né, Rodrigo? Dessa vez, quantas pessoas envolvidas nessa briga? Só para variar um pouco, Ana, a polícia disse que entre 80 e 100 pessoas participaram dessa briga. Um torcedor ficou ferido e foi levado para o hospital. A briga foi entre integrantes de uma mesma torcida organizada tricolor, mas de cidades e sedes diferentes. Um grupo era de Campinas e o outro de São Paulo. 48 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia. Dá uma olhada. A polícia apreendeu barras de madeira, pedras, rojões, garrafas, soco inglês, um facão aí no meio também. E agora vai investigar quem começou essa confusão. O torcedor ferido foi medicado, também prestou depoimento na delegacia. O delegado plantonista afirmou que todos seriam liberados depois que assinassem um termo de responsabilidade. Chico e Ana. A pessoa já vai pro jogo levando um facão, soco inglês, né? Imagina a intenção. Pra ver futebol, né? Pra ver futebol. Tá faltando. Mesma torcida. Tá faltando é massa cinzenta, é cérebro. Não tem jeito.
A Polícia Federal está fazendo uma operação agora contra irregularidades na Arena Fonte Nova, em Salvador. Você sabe, a Arena é um daqueles estádios absurdos da Copa de 2014. Andréa Silva está acompanhando essa ação dos policiais e traz detalhes, é claro. As suspeitas são de quê? De mais um superfaturamento milionário nas obras. Dinheiro público jogado fora, né, Andréa? Bom dia. Isso, Chico, bom dia a todos. Superfaturamento e desvio de dinheiro na obra de demolição e também na construção da Arena Fonte Nova. É essa a investigação da Polícia Federal desde muito cedo aqui na capital baiana. Eles estão cumprindo 7 mandados de busca e apreensão. Inclusive, neste momento, as equipes da Polícia Federal estão na casa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, numa área nobre aqui da capital baiana. Cumprem esse mandado de busca e apreensão. De acordo com a polícia, há envolvimento das empresas OAS e Odebrecht. A polícia fala que o montante de dinheiro desviado passa de 400 milhões de reais e parte desse dinheiro teria sido usado para pagamento de propina e financiamento de campanha eleitoral. A gente está aqui também no bairro do Itaigara, num prédio comercial, onde os agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão. Eles estão lá dentro, no escritório, é esse escritório aqui, onde funciona, de acordo com os funcionários aqui do prédio, uma empresa de construção civil. Chico e Ana. Ok, operação então nas ruas agora de manhã em Salvador. André, qualquer outra novidade, atualiza pra gente aqui. Obrigada, viu? E depois desses anos difíceis que a gente tem vivido com a crise econômica, o brasileiro começa a tirar lições dela. É isso, né, Rodrigo? Estamos ficando mais conscientes no consumo. Olha, a maioria está pensando mais antes de comprar e também começando a poupar, viu? Essa é uma conclusão de uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor nesse período de recuperação da economia. E a gente vai ver na reportagem do Alan Severiano. Foram mais de 2 anos de economia andando para trás e um começo lento de recuperação a partir do ano passado. Os efeitos da crise que calejou os brasileiros ainda não acabaram. O marido de Eleonora perdeu o emprego e ela passou a vender artesanato na rua. Apertando tudo, tanto na área alimentícia, né, pra gente comer, passear, né, procurando os lugares que é de graça, que dá pra gente se divertir um pouco, assim. Mas afetou bastante, sim. Depois dessa tempestade, como os brasileiros estão reagindo? O que aprendemos com esse período de dificuldades e de autoestima baixa no país? As respostas que os próprios brasileiros deram numa pesquisa apontam para um cidadão mais pé no chão, com hábitos mais racionais. Dos mais de 3.000 entrevistados em todo o país, quase todos disseram que alguém da família foi afetado pela crise. 88% pretendem trabalhar muito para ganhar dinheiro. 82% querem ampliar os estudos em 2018. 76% acreditam que mudar de vida depende deles mesmos. Rodrigo está desapontado com a corrupção na política. Tem que investir na gente, tem que estudar mais, trabalhar mais para ver se a gente consegue compensar aí o roubo, na verdade, em cima do nosso trabalho, né? O brasileiro está começando a perceber que ele não pode delegar o sucesso dele para ninguém. Ou seja, ele está começando a entender que se ele não trabalhar, não estudar, não guardar dinheiro, ele não vai prosperar. Não adianta esperar que essa economia vai ou não vai crescer, se os políticos vão ou não vão fazer alguma coisa. Se ele não correr atrás do dele, o sucesso não vai acontecer. Esse brasileiro versão 2018 é mais exigente na hora de comprar. 93% admitiram que a crise forçou uma mudança de comportamento no consumo. 85% estão pesquisando mais. Cortando o supérfluo, né? Todo supérfluo. É para encarar essa situação aí, né? A gente procura melhor qualidade com melhor custo. Antigamente, se a parcelinha cabia no orçamento, estava valendo, comprava na hora. Hoje, acho que antes dessa discussão, as pessoas vão procurar saber se aquela compra faz sentido, se teve ou não teve reclamação na internet, aí sim, se a parcelinha cabe ou não. Ou seja, uma compra mais criteriosa. 7 de cada 10 entrevistados disseram que vão controlar mais os gastos. Investir melhor, a guardar dinheiro do jeito que der. Bárbara foi demitida, mudou de empresa e passou a poupar. Se acontecer de eu perder o emprego de novo, eu consigo me manter por 6 meses, tranquila. Claro que não é fácil, ninguém quer uma crise. Mas se você aprender com isso, você está mais forte para a próxima.
Isso aí, a gente falou de pesquisa, né? De pesquisar. 87% dos brasileiros afirmaram aí no estudo que procuram conhecer o produto ou o serviço que querem comprar ou contratar. É o pessoal mais calejado. Chico e Ana. Pois é bom pesquisar muito também. Pesquisar politicamente também, que esse ano tem eleição. Isso. É bom a gente pesquisar quem é que vai levar o nosso voto. O Conselho Federal de Medicina vai regulamentar ainda esta semana o uso de aplicativos de celular que permitem você chamar o médico para consulta em casa. Esse serviço é parecido com aqueles usados para chamar carros, como táxis, e vem atraindo cada vez mais clientes. O paciente descreve os sintomas, escolhe a especialidade e o médico. Tudo no celular. Em até 3 horas, o doutor chega em casa. É o que prometem os aplicativos de consultas médicas, muito semelhantes aos das empresas de carro e de táxi. O serviço começou no Brasil há cerca de 3 anos. Hoje, 13 empresas exploram este mercado em quase 200 cidades. A maior empresa de consultas por aplicativo já tem 50 mil usuários, como a carioca Iara, que cansou da demora no serviço público e também das dificuldades para agendar consultas da forma convencional na rede particular. Como não precisa sair de casa, né? Só pedir e o médico vem. O Conselho Federal de Medicina criou normas para os responsáveis pelos aplicativos e também para os médicos que fazem este tipo de atendimento. Informações importantes como problemas diagnosticados, resultados de exames, medicamentos que já foram prescritos. Tudo isso precisa ficar arquivado no aplicativo, para que este histórico possa ser conhecido por qualquer médico que venha a atender o paciente. As principais regras são: registro da plataforma no Conselho, apontar o diretor técnico responsável pela plataforma, os médicos credenciados tenham o seu registro no Conselho homologado. O preço da consulta varia de acordo com a especialidade. O valor médio é de R$200 e o paciente tem acesso ao perfil dos profissionais, com várias informações sobre os médicos. A resolução do Conselho Federal de Medicina também impede que os aplicativos divulguem as avaliações dos usuários sobre os médicos. Este clínico geral se cadastrou há cerca de 1 ano e acompanha mais de 50 pacientes que conheceu através do aplicativo. Ter o prontuário do paciente no aplicativo só facilita, porque antes mesmo, quando o paciente aciona a nossa consulta, antes mesmo de chegar à casa do paciente, eu já posso acessar o histórico dele e saber qual é o problema do paciente. A gente volta a seguir, você vai ver que o Brasil tem a 2ª gasolina mais cara do planeta. E para variar, os principais motivos são os impostos. E a polícia prende uma quadrilha especializada em roubar pneus e rodas de caminhões. Agora, 8h14, hora de Brasília. Um levantamento mostrou que o Brasil tem a 2ª gasolina mais cara do mundo. O Bom Dia Brasil foi saber por que essa diferença é tão grande. De novo, são os impostos que pesam nessa conta. E pesam muito, né, Juliana? Quase metade do preço. É aquela sopa de letrinhas, né, Ana? ICMS, CID, COFINS, PIS. A carga tributária é alta e, ao contrário de outros países, aqui, mesmo quando o preço do petróleo sobe muito no mercado internacional, os impostos não são reduzidos. Chegar no posto e pedir para completar o tanque? Não, os frentistas não têm mais visto isso. E o seu caminho está ruim também? R$50, tá R$40. E mesmo sem encher, por mês, lá se vão... Com esse último aumento, acho que R$500. O valor que aparece nas bombas varia entre as cidades brasileiras, mas considerando o preço médio, a gasolina do Brasil é a 2ª mais cara do mundo, só perde para a da Noruega, isso considerando os 15 maiores produtores de petróleo. No Brasil, o litro está saindo hoje por R$ 4,28. Na Noruega, R$ 6,23 o litro, considerando o dólar a R$ 3,30. No Brasil, o que pesa são os impostos.
Tem o ICMS, que tem valores diferentes nos estados e pode chegar até 34%, como no Rio. E os federais, CID, PIS e COFINS, 16%. Fora isso, tem o preço do álcool anidro, que vem na gasolina, o lucro da distribuidora, o valor do frete e o lucro do posto. Eles são metade ou quase metade do preço final. Na semana passada, a Petrobras passou a divulgar o preço médio do litro da gasolina nas refinarias, R$ 1,51. Esse é o valor sem os tributos e já com reajuste de terça-feira. O imposto que deveria estar sendo reduzido nesses momentos de alta de preço barril, né? E aumentado quando o preço barril estiver barato. É isso que está faltando no Brasil, uma nova política tributária diante desse cenário onde a Petrobras, graças a Deus, vai passar a repassar os preços do mercado nacional para o mercado interno. Nós, no Brasil, quer dizer, não temos essa política que é implantada no mundo inteiro de reduzir os impostos quando o petróleo está muito caro. Ao contrário, não reduzimos e até aumentamos. A Petrobras disse que os reajustes e reduções, que variam de acordo com o preço do petróleo, podem ou não se refletir no preço final para o consumidor. Fala também que de outubro para cá, o preço da gasolina nas refinarias subiu 9 centavos. Já nos postos, 54 centavos. E o que muita gente reclama é que é difícil achar oferta diferente. Não é possível todos os postos praticamente ter o mesmo preço, né? Nós não temos para onde correr. Esse mês, o governo pediu ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para investigar uma possível combinação entre postos de gasolina. Em Brasília, essa rede está que dá desconto para atrair a freguesia. É assim que está dando para sobreviver no mercado de Brasília, é promoção toda semana. E olha que mesmo assim, tá difícil. Eu tô botando álcool, porque eu não tô conseguindo botar mais gasolina. Você quer chegar no posto e ver a gasolina a que preço? Pelo menos uns 3,50, por aí já melhora bastante pra gente, né? A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, a FECombustíveis, também atribui o preço alto da gasolina no Brasil à carga tributária. Atualizando a situação aqui em São Paulo para vocês, nesta manhã de segunda-feira, já está liberada a rua na Vila das Mercês, na Zona Sul, onde uma carreta teve um problema lá e acabou provocando congestionamento na região. O André Azeredo vai mostrar para a gente qual é a situação lá agora, o tráfego já liberado mesmo por aí? Oi, Rodrigo. Sim, o tráfego já liberado, a gente está aqui no meio da pista, lá para cima tem um pouco de serragem por causa do óleo esparramado pela carreta, assim que estourou a caixa de câmbio, você tem imagens da carreta, eram 16 toneladas de bebidas alcoólicas, a carreta vinha no sentido Anchieta para seguir para o porto, provavelmente o motorista não quis dar muitos detalhes, e aí ela ficou sem força para poder subir, quando passou por essa lombada eletrônica, perdeu velocidade, foi subir, não conseguiu, e aí ela acabou ficando presa. Aí perto das 7h10 da manhã, um guincho da CSTU conseguiu removê-la, puxar a lomba acima, ladeira acima, com a ajuda do próprio caminhão. Agora a situação já resolvida por aqui, Rodrigo. Tá bom, André, muito obrigado, um bom dia para você. Jaqueline Brasil, 8h22 agora. Lembrando que é proibido circular caminhão naquela via ali e é uma coisa tão corriqueira, né, Rodrigo? A gente mostra aqui no Waze como está a situação em relação ao trânsito. Bem pertinho do André estava tudo bem e aí a gente mostra o reflexo. A Nossa Senhora das Mercês, que cruza a Nossa Senhora da Saúde, que está com trânsito lento, melhorou bastante porque tudo isso aqui estava vermelho. Agora, atenção, porque quem sai da Bandeirantes e passa pelo Complexo Viário Maria Maluf vai encontrar lentidão do outro lado. Aí a gente mostra onde mais tem lentidão, deixa eu atualizar aqui. Olha como piorou Dutra e a rodovia Ayrton Senna. Rapidamente, o melhor caminho para você chegar até a Marginal Tietê saindo do Arujá, a própria Dutra vai levar 59 minutos. Tá bom, obrigado. A gente vai atualizando aqui no decorrer desta manhã, 8h22 agora. Vamos para o intervalo. Já falar da prisão aqui em São Paulo de um traficante procurado no Rio de Janeiro. E outras notícias da capital também. De olho aqui para você na segundona. 8h23 agora. O traficante Inácio de Castro Silva, vulgo Canelão da Rocinha, que era procurado no Rio de Janeiro, foi preso em São Paulo. Rodrigo, ele estava foragido desde o ano passado aí nesse Canelão, não é isso? É isso aí, foi preso em Diadema, Grande São Paulo, depois de uma denúncia. E aí, de acordo com a PM, o traficante fazia parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, já tinha sido preso em 2012, cumpriu pena em São Paulo e depois no Rio. Em setembro de 2017, foi expedido um novo mandado de prisão e ele estava, portanto, foragido até este fim de semana. Chico e Ana.
Ok, obrigada, Rodrigo. E o homem que é considerado o maior traficante de armas do Brasil tem audiência marcada hoje num tribunal de Miami, nos Estados Unidos. O correspondente Tiago Eltz traz os bastidores da investigação que levou à prisão de Frederic Barbieri, na Flórida, na semana passada. Frederic Barbieri foi preso em casa na noite de sexta-feira por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A casa fica numa região isolada da cidade de Fort Pierce, na Flórida, a 200 quilômetros de Miami. A polícia brasileira acusa Frederic de tráfico internacional de armas. Os investigadores acreditam que ele enviou os 60 fuzis apreendidos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 1º de junho do ano passado. Uma carga vindo de Miami com dezenas de fuzis para incrementar o poderio bélico dos traficantes de drogas das comunidades do Rio de Janeiro. As armas estavam dentro de aquecedores de piscina. O governo brasileiro pediu ajuda às autoridades americanas para identificar a origem da carga vinda do aeroporto de Miami, na Flórida. A partir do número de série dos aquecedores, a polícia descobriu a loja exata de onde os aquecedores tinham saído. A loja forneceu esse vídeo, onde aparecem os brasileiros João Felipe Barbieri e Marcos Garrido comprando 6 aquecedores de água. O mesmo modelo de aquecedor apreendido no aeroporto do Galeão. O homem de gorro cinza, Marcos Garrido, foi identificado e localizado pelas autoridades americanas. No depoimento, ele admitiu que foi com Felipe comprar os aquecedores de água na loja de departamentos aproximadamente 5 ou 6 vezes. Garrido contou aos oficiais que depois de comprar, ele levava os aquecedores para esse depósito, onde os equipamentos ficavam até serem levados para uma transportadora em Miami, a última parada antes do aeroporto. Os investigadores suspeitam que funcionários de companhias aéreas ajudavam no esquema. Frederic negou que tenha traficado armas. Felipe, que é genro de Frederic Barbieri, está preso. A polícia brasileira descobriu um office boy que trabalhou para Frederic nos Estados Unidos. Em entrevista ao repórter Eduardo Tchau, ele conta como funcionava o esquema. Eu viajei para lá de 10 a 11 vezes. Essa ida e volta aos Estados Unidos era feita de que maneira? Ele pagava a ida, a volta. Lá ele fazia o serviço pedido pelo chefe, contrabando de eletrônicos dentro de aquecedores de piscinas. Aí fui tomando curiosidade para saber em que realmente a gente trabalhava. Fui guardando aquecedor no galpão, abri a porta e vi que tinha um fuzil lá no chão. Quantos fuzis? Eu acho que tinha uns 20, AK-47. Nesse mesmo dia eu perguntei pro Fred, esse fuzil é pra quê? Aí ele, não, que a gente coloca o fuzil dentro do aquecedor. Ele sempre chamou de primo. Aí falou, primo, tu tá falando com o senhor das armas, eu sou o senhor das armas. Ele está solto depois de ter fechado um acordo de delação premiada. Barbieri tem cidadania americana, o que quer dizer que ele deve ser julgado aqui nos Estados Unidos pelos crimes que cometeu. Mesmo assim, o Brasil já pediu a extradição dele. Ainda nesta segunda-feira, Barbieri deve ser levado até uma corte aqui em Miami. Aqui em São Paulo, bandidos furtaram o cofre de uma agência do Banco do Brasil em Perdizes, Zona Oeste. A polícia diz que os ladrões arrombaram janelas e portas para invadir a agência. Eles reviraram todo o lugar. Ainda não se sabe a quantia em dinheiro que foi levada e nem se os bandidos também pegaram outros objetos. A empresa de monitoramento do banco foi quem avisou a polícia. Os criminosos fugiram, só deixaram para trás uma alavanca de metal e uma escada. Falando um pouquinho de trânsito agora, a rodovia Mogi Bertioga foi liberada nesse fim de semana depois de um deslizamento de terra que chegou a bloquear a estrada em 4 pontos. Mas atenção, viu, os motoristas, ainda é preciso ter cuidado para transitar ali pela região. Os cones foram retirados da pista nos pontos onde começava a interdição da rodovia, no quilômetro 88 em Bertioga e no 69 em Mogi das Cruzes. A placa eletrônica avisava sobre a liberação. A Mogi Bertioga ficou 9 dias fechada. No dia 16, depois de fortes chuvas, deslizamentos de terra, pedaços de árvores e deslocamento de pedras bloquearam pelo menos 4 pontos. Motoristas que passavam durante o temporal ficaram presos a madrugada toda. A estrada foi reaberta nesse fim de semana. Mesmo com a pista liberada, o motorista ainda precisa de muita atenção aqui na rodovia Mogi Bertioga, principalmente nos trechos onde tiveram quedas de barreira. É que os trabalhos do DR ainda não terminaram. E um dos pontos de maior atenção é aqui no quilômetro 82, onde foi colocada uma barreira de concreto provisória e existe um estreitamento de faixa bem na curva, sentido Mogi das Cruzes. Máquinas ainda estão nos acostamentos para terminar as obras. A sinalização foi reforçada
atravessada com cones e placas eletrônicas, mas percorrendo a estrada é possível ver ainda vários clarões dos deslizamentos. O maior foi no quilômetro 82, mas existem pontos perigosos no 87 e também no 88, todos eles na serra. Uma quadrilha que roubava pneus e rodas de caminhões foi presa. Essa quadrilha agia em 6 estados do país. A polícia contou que os criminosos escolhiam as vítimas em postos de gasolina na beira da estrada e os caminhões acabavam abandonados assim, ó. Parte da quadrilha foi presa em uma borracharia em Araguaína, no norte do Tocantins, e também em Sergipe. A polícia estima que em 9 meses essa quadrilha movimentou mais de R$500 milhão com a venda de rodas e pneus roubados. Agora 8h31, Isabela Camargo está aqui. Bom dia, Isa. Bom dia. A gente estava falando ainda há pouco da Mogi Bertioga, é bom ficar atento aí com o tempo, porque não tenho a certeza aí de tranquilidade ali, porque é a possibilidade de chuva, né? Sim, a certeza que nós temos é de muita instabilidade em todo o estado. Antes eu quero só passar rapidamente pela capital, porque depois de um final de semana tão ensolarado e bonito, né, de tempo firme, hoje à tarde o tempo muda, tá? A gente tem previsão de pancadas de chuva, o céu já está mais encoberto, previsão de 27 graus e 70% de chance de chuva à tarde e à noite. Sobre o estado, a gente vê que, olha, todo verde, então a gente pode ter aí momentos com chuva mais pesada e chuva mais leve. No norte do estado já está chovendo desde cedo. Agora aqui no litoral a gente tem previsão de pancada de chuva, veja, de norte a sul, tá certo? Agora, nos próximos dias na capital, o que vai acontecer? Hoje, então, já temos essa mudança, né, com pancada de chuva mais tarde. Agora, nos próximos dias, gente, se preparem para uma semana de tempo muito instável. A cada dia, a chuva vai aumentando, tá vendo? A temperatura não cai tanto por enquanto, tá certo? Mas a gente tem aqui, olha, 90% de chance de chuva até o final de semana. E vou repetir, cada dia a chuva vai aumentando. Sobre o Cantareira, muita gente curiosa, né? Nós estamos com 51,9, índice bem mais baixo do que o mesmo período do ano passado. Vamos ver se a chuva ajuda. Obrigado. Até amanhã. Até mais. No intervalo, já vamos mostrar que o Partido Comunista da China quer tentar manter o presidente por tempo indefinido. Outras notícias de São Paulo também, 8h33. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. O Partido Comunista da China anunciou a intenção de mudar a Constituição para retirar o limite de mandatos presidenciais. Se essa medida for em frente, o atual presidente Xi Jinping pode continuar no poder por tempo indefinido. Atualmente, a Constituição chinesa prevê um limite de 2 mandatos seguidos de 5 anos cada. A medida vai ser votada mês que vem pelo parlamento. Xi Jinping é presidente desde 2013 e, segundo as leis atuais, pode então ficar no cargo no máximo até 2023. Depois de testes com armas nucleares e ameaças a vizinhos, a Coreia do Norte agora quer negociar diretamente com os Estados Unidos. Vamos falar com Pedro Vedova em Londres. Parece, né, Pedro, que a diplomacia vai colhendo os frutos da reaproximação entre essas duas Coreias. Bom dia para você. Bom dia, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. Foi justamente o presidente da Coreia do Sul que anunciou esse interesse da Coreia do Norte em dialogar. O Moon Jae-in fez esse anúncio logo depois de se encontrar com o chefe da delegação norte-coreana, que foi assistir ao encerramento da Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul. O general Kim Yong-chol foi fotografado, inclusive, ao lado da Ivanka Trump, filha do presidente americano Donald Trump. O Departamento de Estado americano disse que aguarda apenas uma posição oficial dos norte-coreanos. Hoje, a União Europeia endureceu as sanções contra o regime de Kim Jong-un. O bloco restringiu ainda mais a entrada de produtos manufaturados e matérias-primas no país e exigiu que 100 mil norte-coreanos enviados pelo governo ao exterior voltem para casa. Valeu, Pedro Vedova. Jaqueline está aqui para atualizar o trânsito, o transporte, 8h37. E as estradas também. Então, a gente vai direto aqui para uma imagem feita mais cedo pelo nosso Globocop, Raposo Tavares, que ficou totalmente interditada no quilômetro 32, em Cotia. Foi um engavetamento com 4 carros. Aí está o momento que eles estavam ali limpando para fazer a liberação. A rodovia Raposo Tavares já está liberada, mas se a gente observar aqui no Waze, a gente vai entender que o trânsito ainda está muito ruim. Por quê? É a Raposo Tavares de todos os dias, né, Rodrigo? Essa parte aqui a gente mostra já no Butantã, o pessoal vai a 13 km por hora, mas são vários pontos de lentidão, tá? Não tem jeito, tem que ter um pouquinho de paciência. Transporte coletivo, tudo bem nesse momento. Tá bom. Obrigado, viu? Isso, a gente vai terminando o Bom Dia Brasil dessa segunda-feira, semana só começando. Amanhã estamos de volta, pessoal.
É isso aí, olha. Aqui em São Paulo, uma última notícia, foi liberada a rodovia Mogi-Bertioga, que liga a Grande São Paulo ao litoral norte do estado. Nós mostramos, né, que ela ficou fechada durante aí 9 dias por quedas de barreiras. O tráfego está liberado, mas é sempre necessária aquela atenção, porque ainda há riscos de novos deslizamentos, segundo o DR, previsão de muita chuva aí no decorrer da semana aqui para o estado de São Paulo. Uma boa segunda, boa semana para todos e até amanhã. Já aqui em Brasília, Rodrigo, sabe o que foi liberado? O programa do Imposto de Renda. A Receita Federal acabou de liberar o programa. O contribuinte vai poder baixar o programa, mas a declaração mesmo só poderá ser enviada a partir do dia 1º de março. Ótima semana para você. Olha, eu me despeço com a maior nevasca nos últimos 6 anos em Roma. Alguns pontos turísticos e escolas foram fechados e o trânsito de lá já é famoso por ser um caos, imagina embaixo de neve. Então muitas pessoas preferiram ir a pé para o trabalho. E apesar desse transtorno todo, Roma também fica muito bonita, coberta de neve, né? Boa semana para todo mundo. Verdade, transtorno, mas ficou lindo, né? Hoje é Brasil, então, terminando. Amanhã a gente está de volta. Ótima segunda, boa semana para todos nós. Tá bom, a segunda tá aí, então o que a gente fala? Coragem! Hoje é segunda-feira, vamos encarar a semana? A gente volta amanhã. A faixa de pedestre que fala o celular. E a educação, como se reclama que não há educação? Pois olha, a pessoa passou por autoescola para se habilitar, deve ter recebido educação lá, que aliás, educação começa em casa, com aquela aula constante de respeito às leis. Ora, somando homicídios no trânsito e fora dele, culposos e dolosos, são mais de 100 mil por ano no Brasil, o que dá 274 mortes violentas por dia. É mais que qualquer guerra do planeta. E se formos contar a invalidez permanente, né, pelo número de indenizações do seguro obrigatório, são 778 casos por dia no asfalto brasileiro. 284 mil no ano passado, dos quais 225 mil foi com moto, em que os acidentes são quase sempre graves. A moto representa 27% da frota de veículos, mas 74% das indenizações por acidentes. Pergunta-se sempre por que muitos causadores de mortes no trânsito não acabam na cadeia como esse aí que a gente mostrou, né? É beneficiado pelo homicídio culposo, não teve intenção de matar. Há anos, um juiz, hoje desembargador, aposentado, do Paraná, João Kopitovski, começou a mudar isso. Deu sentenças afirmando que se a pessoa assume o risco de matar, bebendo e dirigindo, ou dirigindo sem habilitação, ou indo além da velocidade legal, então a culpa cresce. E a condenação serve de exemplo, como tem servido o maior rigor da lei no álcool misturado com direção. Do jeito que está hoje, o asfalto brasileiro é o fronte de uma guerra mortífera. Ana e Chico? A gente tem que parar de chamar de acidente, né, Alexandre? Dar o nome que tem. É crime de trânsito, é assassinato que vem acontecendo. Obrigada, viu? Até mais. Vamos agora saber de previsão do tempo? Tem alertas de temporais para hoje. Isabela Camargo aqui com as informações. Oi, Isabela, bom dia. Onde que o pessoal tem que ficar alerta, hein? Para onde vai vir temporal? Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, boa semana a todos. Recado muito importante para o pessoal do Oeste Mineiro, Goiás e Mato Grosso. Esses 3 estados, especialmente, estão aí na rota dos temporais, porque tem essa área de baixa pressão aqui no litoral entre o Rio e o Espírito Santo Sul da Bahia, que está canalizando toda a instabilidade aqui da região norte. Então, tá aqui, nesse verde escuro, Oeste Mineiro até Mato Grosso, tá? São os temporais com chuva mais volumosa. Onde está verde escuro, pega o norte de São Paulo, o centro-norte de Mato Grosso do Sul, avança aqui para o Amapá e também parte do Ceará. São temporais também, só que com chuva menos volumosa. Mas existem pontos perigosos no 87 e também no 88, todos eles na Serra. Uma quadrilha que roubava pneus e rodas de caminhões foi presa. Essa quadrilha agia em 6 estados do país. A polícia contou que os criminosos escolhiam as vítimas em postos de gasolina na beira da estrada e os caminhões acabavam abandonados assim, ó. Parte da quadrilha foi presa em uma borracharia em Araguaína, no norte do Tocantins, e também em Sergipe. A polícia estima que em 9 meses essa quadrilha movimentou mais de R$500 mil com a venda de rodas e pneus roubados.
Agora, 8 horas e 31 minutos, Isabela Camargo está aqui. Bom dia, Isa. Bom dia. A gente estava falando ainda há pouco da Mogi Bertioga, é bom ficar atento aí com o tempo, porque não tenho a certeza aí de tranquilidade ali, porque é a possibilidade de chuva, né? Sim, a certeza que nós temos é de muita instabilidade em todo o estado. Antes eu quero só passar rapidamente pela capital, porque depois de um final de semana tão ensolarado e bonito, né, de tempo firme, hoje à tarde o tempo muda, tá? A gente tem previsão de pancadas de chuva, o céu já está mais encoberto, previsão de 27 graus e 70% de chance de chuva à tarde e à noite. Sobre o estado, a gente vê que, olha, todo verde, então a gente pode ter aí momentos com chuva mais pesada e chuva mais leve. No norte do estado já está chovendo desde cedo. Agora aqui no litoral a gente tem previsão de pancada de chuva, veja, de norte a sul, tá certo? Agora, nos próximos dias na capital, o que vai acontecer? Hoje, então, já temos essa mudança, né, com pancada de chuva mais tarde. Agora, nos próximos dias, gente, se preparem para uma semana de tempo muito instável. A cada dia, a chuva vai aumentando, tá vendo? A temperatura não cai tanto por enquanto, tá certo? Mas a gente tem aqui, olha, 90% de chance de chuva até o final de semana. E vou repetir, cada dia a chuva vai aumentando. Sobre o Cantareira, muita gente curiosa, né? Nós estamos com 51,9, índice bem mais baixo do que o mesmo período do ano passado. Vamos ver se a chuva ajuda. Obrigado. Até amanhã. Até mais. No intervalo, já vamos mostrar que o Partido Comunista da China quer tentar manter o presidente por tempo indefinido. Outras notícias de São Paulo também, 8 horas e 33 minutos. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. O Partido Comunista da China anunciou a intenção de mudar a Constituição para retirar o limite de mandatos presidenciais. Se essa medida for em frente, o atual presidente Xi Jinping pode continuar no poder por tempo indefinido. Atualmente, a Constituição chinesa prevê um limite de 2 mandatos seguidos de 5 anos cada. A medida vai ser votada mês que vem pelo parlamento. Xi Jinping é presidente desde 2013 e, segundo as leis atuais, pode então ficar no cargo no máximo até 2023. Depois de testes com armas nucleares e ameaças a vizinhos, a Coreia do Norte agora quer negociar diretamente com os Estados Unidos. Vamos falar com Pedro Vedova em Londres. Parece, né, Pedro, que a diplomacia vai colhendo os frutos da reaproximação entre essas duas Coreias. Bom dia para você. Bom dia, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. Foi justamente o presidente da Coreia do Sul. Mas a gente tem aqui, olha, 90% de chance de chuva até o final de semana. E vou repetir, cada dia a chuva vai aumentando. Sobre o Cantareira, muita gente curiosa, né? Nós estamos com 51,9, índice bem mais baixo do que o mesmo período do ano passado. Vamos ver se a chuva ajuda. Obrigado. Até amanhã. Até mais. No intervalo, já vamos mostrar que o Partido Comunista da China quer tentar manter o presidente por tempo indefinido. Outras notícias de São Paulo também, 8 horas e 33 minutos. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. O Partido Comunista da China anunciou a intenção de mudar a Constituição para retirar o limite de mandatos presidenciais. Se essa medida for em frente, o atual presidente Xi Jinping pode continuar no poder por tempo indefinido. Atualmente, a Constituição chinesa prevê um limite de 2 mandatos seguidos de 5 anos cada. A medida vai ser votada mês que vem pelo parlamento. Xi Jinping é presidente desde 2013 e, segundo as leis atuais, pode então ficar no cargo no máximo até 2023. Depois de testes com armas nucleares e ameaças a vizinhos, a Coreia do Norte agora quer negociar diretamente com os Estados Unidos. Vamos falar com Pedro Vedova em Londres. Parece, né, Pedro, que a diplomacia vai colhendo os frutos da reaproximação entre essas duas Coreias. Bom dia para você. Bom dia, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. Foi justamente o presidente da Coreia do Sul que anunciou esse interesse da Coreia do Norte em dialogar. O Moon Jae-in fez esse anúncio logo depois de se encontrar com o chefe da delegação norte-coreana, que foi assistir ao encerramento da Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul. O general Kim Yong-chol foi fotografado, inclusive, ao lado da Ivanka Trump, filha do presidente americano Donald Trump. O Departamento de Estado americano disse que aguarda apenas uma posição oficial dos norte-coreanos. Hoje, a União Europeia endureceu as sanções contra o regime de Kim Jong-un. O bloco restringiu ainda mais a entrada de produtos manufaturados e matérias-primas no país e exigiu que 100 mil norte-coreanos enviados pelo governo ao exterior voltem para casa. Valeu, Pedro Vedova. Jaqueline está aqui para atualizar o trânsito e o transporte, 8h37. E as estradas também. Então, a gente vai direto aqui para uma imagem feita mais cedo pelo nosso Globocop, Raposo Tavares, que ficou totalmente interditada no quilômetro 32, em Cotia. Foi um engavetamento com 4 carros. Aí está o momento que eles estavam ali limpando para fazer a liberação. A rodovia Raposo Tavares já está liberada, mas se a gente observar aqui no Waze, a gente vai entender que o trânsito ainda está muito ruim. Por quê? É a Raposo Tavares de todos os dias, né, Rodrigo? Essa
Essa parte aqui a gente mostra já no Butantã, o pessoal vai a 13 km por hora, mas são vários pontos de lentidão, tá? Não tem jeito, tem que ter um pouquinho de paciência. Transporte coletivo, tudo bem nesse momento. Tá bom, obrigado, viu? Hoje... A gente vai terminando o Bom Dia Brasil dessa segunda-feira, semana só começando. Amanhã estamos de volta, pessoal. É isso aí, olha. Aqui em São Paulo, uma última notícia, foi liberada a rodovia Mogi-Bertioga, que liga a Grande São Paulo ao litoral norte do estado. Nós mostramos, né, que ela ficou... O médico vai. O Conselho Federal de Medicina criou normas para os responsáveis pelos aplicativos e também para os médicos que fazem este tipo de atendimento. Informações importantes como problemas diagnosticados, resultados de exames, medicamentos que já foram prescritos. Tudo isso precisa ficar arquivado no aplicativo, para que este histórico possa ser conhecido por qualquer médico que venha a atender o paciente. As principais regras são: registro da plataforma no Conselho, apontar o diretor técnico responsável pela plataforma, os médicos credenciados tenham o seu registro no Conselho homologado. O preço da consulta varia de acordo com a especialidade. O valor médio é de R$200 e o paciente tem acesso ao perfil dos profissionais, com várias informações sobre os médicos. A resolução do Conselho Federal de Medicina também impede que os aplicativos divulguem as avaliações dos usuários sobre os médicos. Este clínico geral se cadastrou há cerca de um ano e acompanha mais de 50 pacientes que conheceu através do aplicativo. Ter o prontuário do paciente no aplicativo só facilita, porque antes mesmo, quando o paciente aciona a nossa consulta, antes mesmo de chegar à casa do paciente, eu já posso acessar o histórico dele e saber qual é o problema do paciente. A gente volta a seguir, você vai ver que o Brasil tem a segunda gasolina mais cara do planeta. E para variar, os principais motivos são os impostos. E a polícia prende uma quadrilha especializada em roubar pneus e rodas de caminhões. Agora, 8h14, hora de Brasília. Um levantamento mostrou que o Brasil tem a segunda gasolina mais cara do mundo. O Bom Dia Brasil foi saber por que essa diferença é tão grande. De novo, são os impostos que pesam nessa conta. E pesam muito, né, Juliana? Quase metade do preço. É aquela sopa de letrinhas, né, Ana? ICMS, CID, COFINS, PIS. A carga tributária é alta e, ao contrário de outros países, aqui, mesmo quando o preço do petróleo sobe muito no mercado internacional, os impostos não são reduzidos. Chegar no posto e pedir para completar o tanque? Não, os frentistas não têm mais visto isso. E o seu caminho tá ruim também? R$50, tá R$40. E mesmo sem encher por mês, lá se vão... Com esse último aumento, acho que R$500. O valor que aparece nas bombas varia entre as cidades brasileiras, mas considerando o preço médio, a gasolina do Brasil é a segunda mais cara do mundo, só perde para a da Noruega. Isso considerando os 15 maiores produtores de petróleo. No Brasil, o litro está saindo hoje por R$ 4,28. Na Noruega, R$ 6,00. Através do aplicativo. Ter o prontuário do paciente no aplicativo só facilita, porque antes mesmo, quando o paciente aciona a nossa consulta, antes mesmo de chegar à casa do paciente, eu já posso acessar o histórico dele e saber qual é o problema do paciente. A gente volta a seguir, você vai ver que o Brasil tem a segunda gasolina mais cara do planeta. E para variar, os principais motivos são os impostos. E a polícia prende uma quadrilha especializada em roubar pneus e rodas de caminhões. Agora, 8h14, hora de Brasília. Um levantamento mostrou que o Brasil tem a segunda gasolina mais cara do mundo. O Bom Dia Brasil foi saber por que essa diferença é tão grande. De novo, são os impostos que pesam nessa conta. E pesam muito, né, Juliana? Quase metade do preço. É aquela sopa de letrinhas, né, Ana? ICMS, CID, COFINS, PIS. A carga tributária é alta e, ao contrário de outros países, aqui, mesmo quando o preço do petróleo sobe muito no mercado internacional, os impostos não são reduzidos. Chegar no posto e pedir para completar o tanque? Não, os frentistas não têm mais visto isso. E o seu caminho tá ruim também? R$50, R$40. E mesmo sem encher por mês, lá se vão...
Com esse último aumento, acho que R$500. O valor que aparece nas bombas varia entre as cidades brasileiras, mas considerando o preço médio, a gasolina do Brasil é a segunda mais cara do mundo, só perde para a da Noruega, isso considerando os 15 maiores produtores de petróleo. No Brasil, o litro está saindo hoje por R$ 4,28. Na Noruega, R$ 6,23 o litro, considerando o dólar a R$ 3,30. No Brasil, o que pesa são os impostos. Tem o ICMS, que tem valores diferentes nos estados e pode chegar até 34%, como no Rio. E os federais, CID, PIS e COFINS, 16%. Fora isso, tem o preço do álcool anidro, que vem na gasolina, o lucro da distribuidora, o valor do frete e o lucro do posto. Eles são metade ou quase metade do preço final. Na semana passada, a Petrobras passou a divulgar o preço médio do litro da gasolina nas refinarias, R$ 1,51. Esse é o valor sem os tributos e já com reajuste de terça-feira. O imposto que deveria estar sendo reduzido nesses momentos de alta de preço barril, né? E aumentado quando o preço barril estiver barato. É isso que está faltando no Brasil, uma nova política tributária diante desse cenário onde a Petrobras, graças a Deus, vai passar a repassar os preços do mercado nacional para o mercado interno. Nós, no Brasil, quer dizer, não temos essa política que é implantada no mundo inteiro de reduzir os impostos quando o petróleo está muito caro. Chico, bom dia a todos. Superfaturamento e desvio de dinheiro na obra de demolição e também na construção da Arena Fonte Nova. É essa a investigação da Polícia Federal desde muito cedo aqui na capital baiana. Eles estão cumprindo 7 mandados de busca e apreensão. Inclusive, neste momento, as equipes da Polícia Federal estão na casa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, numa área nobre aqui da capital baiana. Cumprem esse mandado de busca e apreensão. De acordo com a polícia, há envolvimento das empresas OAS e Odebrecht. A polícia fala que o montante de dinheiro desviado passa de 400 milhões de reais e parte desse dinheiro teria sido usado para pagamento de propina e financiamento de campanha eleitoral. A gente está aqui também no bairro do Itaigara, num prédio comercial, onde os agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão. Eles estão lá dentro, num escritório, é esse escritório aqui, onde funciona, de acordo com os funcionários aqui do prédio, uma empresa de construção civil. Chico e Ana. Ok, operação então nas ruas agora de manhã em Salvador. André, qualquer outra novidade, atualiza pra gente aqui. Obrigada, viu? E depois desses anos difíceis que a gente tem vivido com a crise econômica, o brasileiro começa a tirar lições dela. É isso, né, Rodrigo? Estamos ficando mais conscientes no consumo. Olha, a maioria está pensando mais antes de comprar e também começando a poupar, viu? Essa é uma conclusão de uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor nesse período de recuperação da economia. E a gente vai ver na reportagem do Alan Severiano. Foram mais de 2 anos de economia andando para trás e um começo lento de recuperação a partir do ano passado. Os efeitos da crise que calejou os brasileiros ainda não acabaram. O marido de Eleonora perdeu o emprego e ela passou a vender artesanato na rua. Apertando tudo, tanto na área alimentícia, né, pra gente comer, passear, né, procurando os lugares que é de graça, que dá pra gente se divertir um pouco, assim. Mas afetou bastante, sim. Depois dessa tempestade, como os brasileiros estão reagindo? O que aprendemos com esse período de dificuldades e de autoestima baixa no país? As respostas que os próprios brasileiros deram numa pesquisa apontam para um cidadão mais pé no chão, com hábitos mais racionais. Dos mais de 3 mil entrevistados em todo o país, quase todos disseram que alguém da família foi afetado pela crise. 88% pretendem trabalhar muito para ganhar dinheiro. 82% querem ampliar os estudos em 2018. 76% acreditam que mudar de vida depende deles mesmos. Rodrigo está desapontado com a corrupção na política. Tem que investir na gente, tem que estudar mais, trabalhar mais para ver se a gente consegue compensar aí o roubo, na verdade, em cima do nosso trabalho, né? O brasileiro está começando a perceber que ele não pode delegar o sucesso dele para ninguém. Para o intervalo, já falar da prisão aqui em São Paulo de um traficante procurado no Rio de Janeiro e outras notícias da capital também. De olho aqui para você na segundona. 8h23 agora.
traficante Inácio de Castro Silva, vulgo Canelão da Rocinha, que era procurado no Rio de Janeiro, foi preso em São Paulo. Rodrigo, ele estava foragido desde o ano passado aí, nesse Canelão, não é isso? É isso aí, foi preso em Diadema, Grande São Paulo, depois de uma denúncia. E aí, de acordo com a PM, o traficante fazia parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, já tinha sido preso em 2012, cumpriu pena em São Paulo e depois no Rio. Em setembro de 2017, foi expedido um novo mandado de prisão e ele estava, portanto, foragido até este fim de semana. Chico e Ana. Ok, obrigada, Rodrigo. E o homem que é considerado o maior traficante de armas do Brasil tem audiência marcada hoje num tribunal de Miami, nos Estados Unidos. O correspondente Tiago Eltz traz os bastidores da investigação que levou à prisão de Frederic Barbieri, na Flórida, na semana passada. Frederic Barbieri foi preso em casa na noite de sexta-feira por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A casa fica numa região isolada da cidade de Fort Pierce, na Flórida, a 200 quilômetros de Miami. A polícia brasileira acusa Frederic de tráfico internacional de armas. Os investigadores acreditam que ele enviou os 60 fuzis apreendidos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 1º de junho do ano passado. Uma carga vindo de Miami, com dezenas de fuzis para incrementar o poderio bélico dos traficantes de drogas das comunidades do Rio de Janeiro. As armas estavam dentro de aquecedores de piscina. O governo brasileiro pediu ajuda às autoridades americanas para identificar a origem da carga vinda do aeroporto de Miami, na Flórida. A partir do número de série dos aquecedores, a polícia descobriu a loja exata de onde os aquecedores tinham saído. A loja forneceu esse vídeo, onde aparecem os brasileiros João Felipe Barbieri e Marcos Garrido comprando 6 aquecedores de água. O mesmo modelo de aquecedor apreendido no aeroporto do Galeão. O homem de gorro cinza, Marcos Garrido, foi identificado e localizado pelas autoridades americanas. No depoimento, ele admitiu que foi com Felipe comprar os aquecedores de água na loja de departamentos aproximadamente 5 ou 6 vezes. Garrido contou aos oficiais que depois de comprar, ele levava os aquecedores para esse depósito, onde os equipamentos ficavam até serem levados para uma transportadora em Miami, a última parada antes do aeroporto. Os investigadores suspeitam que funcionários de companhias aéreas ajudavam no esquema. Frederic negou que tenha traficado armas. Felipe, que é genro de Frederic Barbieri, está preso. A polícia brasileira descobriu um office boy que trabalhou para Frederic nos Estados Unidos. Em entrevista ao repórter Eduardo Tchau, ele conta... De pesquisar, 87% dos brasileiros afirmaram aí no estudo que procuram conhecer o produto ou o serviço que querem comprar ou contratar. É o pessoal mais calejado. Chico e Ana. Pois é bom pesquisar muito também. Pesquisar politicamente também, que esse ano tem eleição. Isso. É bom a gente pesquisar quem é que vai levar o nosso voto. O Conselho Federal de Medicina vai regulamentar ainda esta semana o uso de aplicativos de celular que permitem você chamar o médico para consulta em casa. Esse serviço é parecido com aqueles usados para chamar carros, como táxis, e vem atraindo cada vez mais clientes. O paciente descreve os sintomas, escolhe a especialidade e o médico. Tudo no celular. Em até 3 horas, o doutor chega em casa. É o que prometem os aplicativos de consultas médicas, muito semelhantes aos das empresas de carro e de táxi. O serviço começou no Brasil há cerca de 3 anos. Hoje, 13 empresas exploram este mercado em quase 200 cidades. A maior empresa de consultas por aplicativo já tem 50 mil usuários, como a carioca Iara, que cansou da demora no serviço público e também das dificuldades para agendar consultas da forma convencional na rede particular. Como não precisa sair de casa, né? Só pedir e o médico vem. O Conselho Federal de Medicina criou normas para os responsáveis pelos aplicativos e também para os médicos que fazem este tipo de atendimento. Informações importantes como problemas diagnosticados, resultados de exames, medicamentos que já foram prescritos. Tudo isso precisa ficar arquivado no aplicativo, para que este histórico possa ser conhecido por qualquer médico que venha a atender o paciente. As principais regras são: registro da plataforma no Conselho, apontar o diretor técnico responsável pela plataforma, os médicos credenciados tenham
o seu registro no conselho homologado. O preço da consulta varia de acordo com a especialidade. O valor médio é de R$ 200 e o paciente tem acesso ao perfil dos profissionais, com várias informações sobre os médicos. A resolução do Conselho Federal de Medicina também impede que os aplicativos divulguem as avaliações dos usuários sobre os médicos. Este clínico geral se cadastrou há cerca de um ano e acompanha mais de 50 pacientes que conheceu através do aplicativo. Ter o prontuário do paciente no aplicativo só facilita, porque antes mesmo, quando o paciente aciona a nossa consulta, antes mesmo de chegar à casa do paciente, eu já posso acessar o histórico dele e saber qual é o problema do paciente. A gente volta a seguir, você vai... Mato Grosso do Sul, Crato no Ceará, Macapá, problemas por todo lado, né? E agora vamos ver mais um. Muitos outros problemas se repetem em outras cidades brasileiras. Vamos ver agora a situação em Juazeiro, na Bahia, ali na beira do Rio São Francisco, né? De um lado é Juazeiro, do outro é Petrolina, Pernambuco. Moradores convivem em Juazeiro com goteiras, alagamentos, buracos. Um conjunto que foi entregue há menos de um ano, já está com essa encrenca toda. Edízia Santos, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Este residencial tem 1.500 casas que foram entregues há apenas 9 meses e aqui o que não falta são problemas. É teto caindo, é casa alagada por causa de infiltrações, paredes rachadas e sem contar também com as ruas. Aqui nas ruas tem muitos problemas, como os buracos. Esse buraco aqui, por exemplo, ele apareceu por causa da tubulação que rachou devido às infiltrações e fez com que a rua cedesse. O município de Juazeiro acusa a construtora de utilizar material de má qualidade. Já a construtora Minha Casa Engenharia diz que não se responsabiliza pelos danos que estão aparecendo agora porque entregou a obra há 9 meses. Já o Banco do Brasil, que financiou o projeto, diz que está aguardando as documentações para fazer as adaptações necessárias e a finalização das obras pela construtora e que está acompanhando, fiscalizando as obras do programa Minha Casa Minha Vida. Chico e Ana. Ok, Edízia, obrigada pelas informações. O que a gente vê que o que deveria ser uma exceção, que é problema na construção, virou regra. A maioria dos imóveis do Minha Casa Minha Vida estão com esses problemas, né? Devia botar, né, Ana, placa com o nome das construtoras nessa rua, no esgoto, com o nome dos responsáveis, dos diretores, dos engenheiros. Isso aí é obra de vocês que fizeram. Como é que faz mal feito? Como é que entrega desse jeito para as pessoas? Entrega para famílias de baixa renda que não tem outra opção, muitas vezes, que não tem como reclamar, né? Não tem como encarar os poderosos. Vamos agora para Brasília, porque tem notícia importante da noite. O governo vai anunciar hoje a criação do Ministério da Segurança Pública. E quem vai assumir é o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos então saber os detalhes com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Essa informação saiu de uma reunião ontem à noite na residência oficial do presidente Michel Temer. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Essa reunião, Ana, foi para acertar detalhes da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Na recomposição dos ministérios, Raul Jungmann, da Defesa, foi convidado e aceitou assumir o Ministério da Segurança. Já o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, ficará sob comando do general Joaquim Silva Luna como interino. Ele é secretário executivo da Defesa. Vamos ter mais informações com o repórter Fabiano Andrade. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você também, Juliana. Um bom dia a todos. Essa nova pasta vai ficar responsável pelo comando das Polícias Federal, Rodoviária Federal, pela Força Nacional de Segurança e o Departamento Penitenciário Nacional. Os detalhes da criação dos policiais e traz detalhes, é claro, as suspeitas são de quê? De mais um superfaturamento milionário nas obras. Dinheiro público jogado fora, né, Andréa? Bom dia. Isso, Chico, bom dia a todos. Superfaturamento e desvio de dinheiro na obra de demolição e também na construção da Arena Fonte Nova. É essa a investigação da Polícia Federal desde muito cedo aqui na capital baiana. Eles estão cumprindo 7 mandados de busca e apreensão. Inclusive, neste momento, as equipes da Polícia Federal estão na casa do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, numa área nobre aqui da capital baiana. Cumprem esse mandado de busca e apreensão.
apreensão. De acordo com a polícia, há envolvimento das empresas OAS e Odebrecht. A polícia fala que o montante de dinheiro desviado passa de 400 milhões de reais e parte desse dinheiro teria sido usado para pagamento de propina e financiamento de campanha eleitoral. A gente está aqui também no bairro do Itaigara, num prédio comercial, onde os agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão. Eles estão lá dentro, no escritório, é esse escritório aqui, onde funciona, de acordo com os funcionários aqui do prédio, uma empresa de construção civil. Chico e Ana. Ok, operação então nas ruas agora de manhã em Salvador. André, qualquer outra novidade, atualiza pra gente aqui. Obrigada, viu? E depois desses anos difíceis que a gente tem vivido com a crise econômica, o brasileiro começa a tirar lições dela. É isso, né, Rodrigo? Estamos ficando mais conscientes no consumo. Olha, a maioria está pensando mais antes de comprar e também começando a poupar, viu? Essa é uma conclusão de uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor nesse período de recuperação da economia. E a gente vai ver na reportagem do Alan Severiano. Foram mais de 2 anos de economia andando para trás e um começo lento de recuperação a partir do ano passado. Os efeitos da crise que calejou os brasileiros ainda não acabaram. O marido de Eleonora perdeu o emprego e ela passou a vender artesanato na rua. Apertando tudo, tanto na área alimentícia, né, pra gente comer, passear, né, procurando os lugares que é de graça, que dá pra gente se divertir um pouco, assim, mas afetou bastante, sim. Depois dessa tempestade, como os brasileiros estão reagindo? O que aprendemos com esse período de dificuldades e de autoestima baixa no país? As respostas que os próprios brasileiros deram numa pesquisa apontam para um cidadão mais pé no chão, com hábitos mais racionais. Dos mais de 3.000 entrevistados em todo o país, quase todos disseram que alguém da família foi afetado pela crise. 88% pretendem trabalhar muito para ganhar dinheiro. 82% querem ampliar os estudos em 2018. 76% acreditam que... A senhora das Mercês, que cruza a Nossa Senhora da Saúde aqui, está com trânsito lento, melhorou bastante, porque tudo isso aqui estava vermelho. Agora, atenção, porque quem sai da Bandeirantes e passa pelo Complexo Viário Maria Maluf vai encontrar lentidão do outro lado. Aí a gente mostra onde mais tem lentidão, deixa eu atualizar aqui. Olha como piorou Dutra e a rodovia Ayrton Senna. Rapidamente, o melhor caminho para você chegar até a Marginal Tietê saindo do Arujá, a própria Dutra vai levar 59 minutos. Tá bom, obrigado. A gente vai atualizando aqui no decorrer desta manhã, 8h22 agora. Vamos para o intervalo. Já falar da prisão aqui em São Paulo de um traficante procurado no Rio de Janeiro. E outras notícias da capital também. De olho aqui para você na segundona. 8h23 agora. O traficante Inácio de Castro Silva, vulgo Canelão da Rocinha, que era procurado no Rio de Janeiro, foi preso em São Paulo. Rodrigo, ele estava foragido desde o ano passado aí, nesse Canelão, não é isso? É isso aí, foi preso em Diadema, Grande São Paulo, depois de uma denúncia. E aí, de acordo com a PM, o traficante fazia parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, já tinha sido preso em 2012, cumpriu pena em São Paulo e depois no Rio. Em setembro de 2017 foi expedido um novo mandado de prisão e ele estava, portanto, foragido até este fim de semana. Chico e Ana. Ok, obrigada, Rodrigo. E o homem que é considerado o maior traficante de armas do Brasil tem audiência marcada hoje num tribunal de Miami, nos Estados Unidos. O correspondente Tiago Eltz traz os bastidores da investigação que levou à prisão de Frederic Barbieri, na Flórida, na semana passada. Frederic Barbieri foi preso em casa na noite de sexta-feira por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A casa fica numa região isolada da cidade de Fort Pierce, na Flórida, a 200 quilômetros de Miami. A polícia brasileira acusa Frederic de tráfico internacional de armas. Os investigadores acreditam que ele enviou os 60 fuzis apreendidos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 1º de junho do ano passado. Uma carga vindo de Miami com dezenas de fuzis para incrementar o poderio bélico dos traficantes de drogas das comunidades do Rio de Janeiro. As armas estavam dentro de aquecedores de piscina. O governo brasileiro pediu ajuda às autoridades americanas para identificar a origem da carga vinda do aeroporto de Miami, na Flórida. A partir do número de série dos aquecedores, a polícia descobriu a loja exata de onde os aquecedores tinham saído. A loja forneceu esse vídeo, onde aparecem os brasileiros João Felipe Barbieri e Marcos Garrido comprando 6 aquecedores de água. O mesmo modelo de aquecedor apreendido no aeroporto do Galeão.
O homem de gorro cinza, Marcos Garrido, foi identificado e localizado pelas autoridades americanas. No depoimento, ele admitiu que foi com Felipe comprar os aquecedores de água na loja de departamentos aproximadamente 5 ou 6 vezes. Garrido contou aos oficiais que depois de... Ana, este residencial tem 1.500 casas que foram entregues há apenas 9 meses e aqui o que não falta são problemas. É teto caindo, é casa alagada por causa de infiltrações, paredes rachadas e sem contar também com as ruas. Aqui nas ruas tem muitos problemas, como os buracos. Esse buraco aqui, por exemplo, ele apareceu por causa da tubulação que rachou devido às infiltrações e fez com que a rua cedesse. O município de Juazeiro acusa a construtora de utilizar material de má qualidade. Já a construtora Minha Casa Engenharia diz que não se responsabiliza pelos danos que estão aparecendo agora porque entregou a obra há 9 meses. Já o Banco do Brasil, que financiou o projeto, diz que está aguardando as documentações para fazer as adaptações necessárias e a finalização das obras pela construtora e que está acompanhando, fiscalizando as obras do programa Minha Casa Minha Vida. Chico e Ana. Ok, Dizia, obrigada pelas informações. O que a gente vê é que o que deveria ser uma exceção, que é problema na construção, virou regra. A maioria dos imóveis de Minha Casa Minha Vida estão com esses problemas, né? A gente vai botar, né, Ana, placa com o nome das construtoras nessa rua, no esgoto, com o nome dos responsáveis, dos diretores, dos engenheiros. Isso aí é obra de vocês que fizeram. Como é que faz mal feito? Como é que entrega desse jeito para as pessoas? Entrega para famílias de baixa renda que não tem outra opção, muitas vezes, que não tem como reclamar, né? Não tem como encarar os poderosos. Vamos agora para Brasília, porque tem notícia importante da noite. O governo vai anunciar hoje a criação do Ministério da Segurança Pública. E quem vai assumir é o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos então saber os detalhes com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Essa informação saiu de uma reunião ontem à noite na residência oficial do presidente Michel Temer. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Essa reunião, Ana, foi para acertar detalhes da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Na recomposição dos ministérios, Raul Jungmann, da Defesa, foi convidado e aceitou assumir o Ministério da Segurança. Já o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, ficará sob comando do general Joaquim Silva e Luna como interino. Ele é secretário executivo da Defesa. Vamos ter mais informações com o repórter Fabiano Andrade. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você também, Juliana. Um bom dia a todos. Essa nova pasta vai ficar responsável pelo comando das Polícias Federal, Rodoviária Federal, pela Força Nacional de Segurança e o Departamento Penitenciário Nacional. Os detalhes da criação desse ministério foram acertados numa reunião ontem à noite no Palácio do Jaburu. Participaram desse encontro, além do presidente Michel Temer, os ministros da Defesa, da Secretaria-Geral, da Justiça e também da Casa Civil. Como você falou, agora de manhã, o ministro Raul Jungmann confirmou que aceitou o convite para comandar o Ministério da Segurança Pública. No lugar dele, deve assumir interinamente a defesa o atual secretário executivo da pasta, o general Joaquim Silva e Luna. O governo justificou a criação desse novo ministério por meio de uma medida provisória, dizendo que a segurança pública é um tema que requer urgência. Assim que